Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Acessiva, em parceria com a DLG Media. E hoje a gente recebe aqui um amigo aí da PET, Vinícius Rodrigues, que é diretor da PET e é também fundador da OLC Tecnologia. Seja bem-vindo aí, Vinícius. Obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui contigo, um amigo de longa data, de vários projetos. E é isso, estou aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória contigo. Legal. Vinícius, vamos começar lá do começo mesmo. Onde você nasceu? Conta um pouquinho da tua história aí para quem está acompanhando a gente aqui. Legal. Eu nasci numa cidade pequena de Minas Gerais, né? Chama Frutal. É perto daqui, dá 2 horas de São José do Rio Preto. E eu fiz minha graduação lá, em Frutal. Eu sempre fui uma pessoa bastante inquieta, né? E quando eu pensei o que eu faria na graduação, eu vi os cursos que tinha lá. Tinha mais cursos básicos, né? Advocacia, administrativo, sucrocoleiro, porque tem muita usina aqui na região. Sim. E estava no 2º ano de sistema de informação. Um curso voltado para programação, para tecnologia, negócios, essas coisas. Aí eu pensei, como sou uma pessoa que estuda bastante, falei, faz todo sentido eu entrar nesta área, que é uma área muito promissora, principalmente uma área desafiadora, que é onde eu conseguiria ter esses desafios e com isso eu pudesse pensar a longo prazo, né, em soluções que de fato eu conseguiria agregar algum valor para os futuros clientes que eu estava pensando, né, para a área. Inicialmente nem cliente eu estava pensando. Pensava em cliente naquela época, não? Tem uma coisa, né? A minha família, ela tinha algumas lojas de material para construção. Aí eu cresci em várias fases, vendo o empreendedorismo acontecer na minha casa. Fases boas, fases ruins, e depois começou a ficar muito ruim, entendeu? Eu tinha muita briga, muito atrito. Aí aquilo me deu um gatilho na minha cabeça que eu queria ter uma empresa que um dia eu pudesse fazer diferente. Algo que de fato ia ser mais... que ia ter um ambiente mais feliz e de fato ia ter mais sucesso, entendeu? Então, minha mãe fala que desde aí que despertou aquele bichinho de empreendedor. Só que até montar uma empresa foi uma trajetória profissional de carreira mesmo dentro de outras empresas, né? E te ensinou isso, essa questão aí das lojas de material para construção? O que você via? Hoje que você via lá, tua família tendo uma loja de material para construção, e você traz hoje para o teu negócio, para melhorar, ou para uma coisa que deu certo, que você vai lá e copia? Sendo muito sincero, eu peguei só o período de baixa ali das lojas, né? E uma coisa que eu via que eles faziam errado, eu faço muito bem hoje em dia, é gestão, né? Eu sou muito focado em planejamento. De fato, a gente para a empresa para fazer planejamento. E eu acho que eles se perderam um pouco a mão quando deixou de ser planejado as coisas e começaram só executar e comprar muito, ter muito estoque, não ter um processo de venda assertivo. Então, isso aconteceu alguns momentos que eles se perderam um pouco nesse processo de gestão, posso dizer assim. Será que a tecnologia entra aí também, né? Naquela época não tinha tanta tecnologia, né? Com certeza, né? Que a tecnologia é um meio, né? É um meio de você atingir algum resultado, né? As ferramentas tecnológicas, elas vão te levar para algum caminho. Mas antes disso, você tem que estruturar um modelo de negócio assertivo, bem planejado, aí sim você vai usar a tecnologia para dar um próximo passo, né? Sim. E até reforçando um pouco a primeira pergunta sua, né? Que eu falei ter esse gatilho da empresa, mas como que eu vim, né? Para São José do Rio Preto, né? Quando eu concluí a minha graduação, não tinha muitas oportunidades, né? Na cidade de Frutal, que uma cidade na época tinha 40 mil habitantes, então tinha uma empresa de tecnologia só. Aí eu lembro que na minha infância, a minha tia tinha um apartamento aqui em São José do Rio Preto. Aí eu vinha com ela e ela ali na Andaló, eu sentava na janela e ficava vendo aquela cidade enorme, aquele monte de carro passando. E eu sempre fui um cara sonhador, mas com uma sensibilidade de futuro, sabe? Eu sempre pensava num sonho e pensava assim, eu vou conseguir isso que eu quero, né? Quero mudar para São José do Rio Preto, né? Isso era um gatilho que eu tinha, e quando eu acabei minha graduação, foi onde que eu pensei, né? Agora é a hora de eu tentar ir para São José do Rio Preto, né? E nesse momento,
Aí até vai se conectar algumas histórias durante o nosso bate-papo. Eu não tinha ninguém que eu conhecia aqui, né? Não tinha família aqui. E aí eu falei, como que eu posso vir para Rio Preto? Aí eu fiz algumas pesquisas, né? Identifiquei a PET, né? Que é a Associação das Empresas de Tecnologia da região. Eu lembro que eu identifiquei as empresas associadas, eu imprimi 12 currículos, né? E chamei um amigo, né? Um amigo que também fez a graduação comigo, falou, vamos para São José do Rio Preto bater empresa em empresa para buscar uma oportunidade, né? Alguém pelo menos vai ouvir a gente, né? Colocou a pastinha debaixo do braço, peguei um carro emprestado, de um amigo meu, na época não tinha um carro, peguei um carro emprestado, vim aqui, a gente ficou um dia todo batendo de empresa em empresa, a gente conseguiu fazer 2 entrevistas, mas ficou naquele processo seletivo, né? Aí a gente voltou para Frutal, se passando 2 meses, esse amigo meu foi contratado, né? Foi chamado, foi contratado e deu o 3º mês nada, né? De alguém me chamar. Aí no final ali do 3º mês, 2 empresas me chamaram. Uma delas até cliente hoje da minha empresa. E eu participei dos processos seletivos. Aí uma segunda empresa eu também participei do processo seletivo deles. Aí eu lembro, Henrique, que na minha vida eu tive poucas oportunidades, mas todas que passaram eu abracei como se fossem as últimas, né? Eu lembro que essa empresa me ligou na quarta-feira e falou, ó, você passou no processo seletivo, mas você tem que estar aqui em Rio Preto na próxima segunda. Aí deu aquele momento de frio na barriga, né? Alguns segundinhos, né? Aí eu falei, não, vou. Com certeza eu vou. Pode deixar que eu vou. Aí desliguei o telefone, né? Sou um filho único, né? Cheguei para falar para minha mãe ficou horrorizada com o que eu tinha feito, né? Então assim, mas como é que você vai morar lá? Eu falei, não, vou dar um jeito, né? Aí eu lembro que na época eu ganhava R$1.200 de salário, né? Falei, como é que eu vou viver com R$1.200 em Rio Preto, né? Não tinha condição de pagar. Você lembra a época? 13 anos atrás. 13 anos. 13 anos atrás. Aí eu liguei para esse amigo meu, que vem distribuir os currículos, né? Aí ele estava morando também na casa da irmã dele, né? Que ela fazia graduação aqui. Aí ele falou, ó, você pode vir, só que você vai ficar no quarto aqui comigo, né? Porque o apartamento é pequeno e tal. Aí eu vim, né? Fiquei ali com eles uns 4 meses. Eu lembro que eu tinha um pouco de vergonha, né? De atrapalhar, principalmente a irmã dele, o ciclo de vida deles. Eu tinha que estar no trabalho 8 horas, né? Eu acordava 5 horas da manhã, antes que todo mundo acordava. Ficava próximo ali da FAMERP, eu ia para aquele ponto da FAMERP até passar meu ônibus por volta das 7 horas, para mim entrar 8 horas no trabalho, né? Então eu fiquei nesse ciclo aí, até eu conseguir ir para uma república com umas 6 pessoas e me estabilizar um pouco mais. Só que desde o começo da minha trajetória eu gosto muito de estudar, né? Aí eu falei, eu preciso estudar, porque a única forma que eu via de mudar de vida era estudando. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora que eu tô aqui em São José do Rio Preto? Aí eu fui na FATEC e vi que tinha um curso de especialização em consultoria. E web mobile, né? E aí eu fiz o processo seletivo e tal, mandei meus documentos, foi aceito. Aí eu lembro que eu te falei que eu ganhava 1.200, né? Sim. Aí eu comecei a pagar 800 de mensalidade da FATEC, né? Da pós-graduação. Aí sobrava R$400 por mês para me sobreviver. E aí tinha, não pode falar isso, mas passado, né? Tinha... sempre ficava um boleto para trás, né? Sim, porque para conseguir ali viver, né? Ali, né? Tal. A gente joga pro alto, né? Exatamente, né? Aí o pessoal entendia, né? O pessoal da FATEC é fantástico, né? Eu lembro que teve situações de eu ficar, acho que quase uns 3 meses, que eu comprava um miojo por dia. Eu comia meio no almoço e meio na janta. Era a única grana que sobrava para mim, entendeu? Começo de vida, é assim, né? Mas sim, né? Sem se vitimizar, né? Porque todo mundo tem uma história triste. Todo mundo passa por momentos complicados. Forte, bonitão aí, não é? Uma gentileza sua, né? Mas sim, todo mundo passa por isso. Né? E outra, quando você passa por um momento um pouco mais turbulento, um pouco mais difícil da sua vida, depois quando você vai dar passos maiores, igual teve um ciclo durante a minha trajetória de empreendedorismo, que a empresa quase faliu algumas vezes, entendeu? Então, assim, quem passa dificuldade desde o começo, você lida com outras situações e você não desiste, né? Você só continua porque você já é acostumado, já está calejado a isso, Cria né? casca, né? Exatamente. E você falou um negócio interessante, que a hora que o Brasil
abrir mesmo e fazer um investimento maciço em educação, o negócio muda, né? Educação, você teve uma chavinha ali na tua cabeça que você falou, eu vou estudar mais, eu vou me especializar, porque conhecimento ninguém tira, né, da gente, né? E a Exatamente, gente né? cresce e vai para frente, né? E não se tem, né? É muito raro isso no Brasil, você conseguir dar algum passo na tua vida sem você buscar algum tipo de educação, algum tipo de conhecimento, né? Porque agora você tem mais acesso a materiais gratuitos na internet. Antigamente não tinha tanto. Então, assim, independente se você vai fazer uma graduação, se vai fazer uma especialização, um mestrado, ou se você vai fazer um curso técnico ou só vai estudar, você só dá o próximo passo na tua vida, na tua carreira, se você adquirir conhecimento, né? Esse conhecimento pode vir de mentores, pode vir da própria graduação, pode vir de consumir conteúdo. Foi isso que eu sempre fiz na minha vida, né? Então, desde o começo, desde a graduação, da especialização, da convivência de ecossistemas aqui da região. Então, eu sempre consumi muito conteúdo para me dar o próximo passo na minha carreira. Né? Conteúdo bom, né? Conteúdo bom. Aí tá uma dica aí, ó, para você que é jovem, que é estudante, ou que já se formou e que tá começando na carreira. É um cara que começou lá atrás, e estudou, teve as dificuldades dele, só que foi atrás e estudou. É isso aí, estudo, vai em busca de conhecimento, sempre mais conhecimento, nunca é demais, né, Vinícius? Exatamente, É isso exatamente. aí, meu amigo. Ó, vamos falar um pouco, antes da OK, você teve alguma experiência em empreendedorismo, ou foi mais com a sua família ali? O que aconteceu, né? Desde eu comentei contigo, novo eu tive vontade de ter uma empresa, né? Aí como eu pensei em ter uma empresa de tecnologia, não tinha know-how nenhum. Aí eu falei, a única forma que eu vejo que seria interessante eu fazer isso é entender todos o processo de desenvolvimento de um software. Aí eu iniciei na primeira empresa no suporte, aí depois eu passei para a implantação, aí depois eu migrei para uma das maiores empresas na época aqui de software, que era a RioSoft. Fui trabalhar como tester. Você trabalhou na RioSoft? Trabalhei 2 anos e meio na RioSoft. Você trabalhou na RioSoft também? Que legal, cara. Eu fui assessor de imprensa da RioSoft legal. 10 anos. Eu acho que eu lembro de te ver lá algumas vezes. Que legal, exato. olha só. A RioSoft formou muita gente aqui, né? Forma muita gente, né? Forma ainda muita gente, né? Mas muita lá gente. no passado, uns 10, 20 anos atrás, ela formou... Porque tinha menos empresas, né? Exato. De tecnologia, né? Eles eram referência, né? Que legal. Aí, o que acontece? Aí lá eu iniciei com uma parte de teste, depois eu fui para a parte de análise, enfim, todo o ciclo de construção de um software foi um risco que eu tive, né? Porque assim, né? Se eu não conseguisse montar uma empresa com esse conhecimento fracionado, você não concorda que no mercado de trabalho eu ia ser um pato, né? Eu ia fazer um pouco de cada um, mas não ia ser especialista em nada. Só que sim, eu tinha um objetivo, eu precisava lutar por ele até eu conseguir. Então era um risco controlado, vamos dizer assim. Entender cada passo de cada... Exatamente. Aí como que surgiu, né? Respondendo a tua pergunta, o viés empreendedor. Aí eu estava trabalhando lá na RioSoft, né? E aí eu falei, ó, o que eu posso fazer de uma maneira mais simples que eu consigo vender? Eu falei, sites. Aí eu pensei e falei, vou começar a oferecer sites, né? Aí eu fui conectando com um monte de pessoa aqui na região, falei, tô fazendo site. Mas aí o que acontece? Como eu trabalhava CLT lá, eu fazia as negociações na hora do almoço e trabalhava com o time. Aí eu comecei a contratar outros profissionais para fazer site para mim. Freelance, tudo freelance. Empreendedorismo. E todo mundo tinha emprego, né? Aí ficava eu e mais os meninos trabalhando de madrugada, assim, tinha dia que eu dormia 2 horas por noite, 3 horas por noite, trabalhando nos sites, né? Eu comecei a fazer esses sites e tal, aí depois eu comecei a pegar alguns sistemas, aí quando a coisa começou a ter uma cartelinha de cliente pequena, eu estava lá em São Paulo implantando o primeiro software digital da RioSoft lá na companhia de trem, na CPTM. Aí eu ficava muito tempo lá na CPTM implantando o software e de madrugada tendo que lidar com os projetinhos que eu fazia, né? Eu sempre fui um cara que nunca fugi do meu foco, né? Se eu estava na Rio, eu precisava entregar o máximo de mim e não poderia deixar
que os meus trabalhos freelance atrapalhassem a minha operação. Que é o teu sonho, que era o teu sonho. Que era meu sonho, entendeu? Então, aí foi quando eu me decidi a falar para minha líder na época que eu queria ter um tempo de transição, né? Porque era um projeto grande que estava sendo implantado na CPTM, eu não poderia sair do nada e deixar eles na mão. A gente fez um período de transição de 40 dias, aí foi que eu decidi a montar a primeira empresa, que era a DDPix, né? Que era focada em construção de sites e sistemas pequenos, né? E como eu não tinha dinheiro na época para investir, eu usei todo o acerto, né? Meu acerto que eu tive na RioSoft para trabalhar. Aí depois, aí o que acontece? Aí entra uma trajetória legal, tá? A importância dos ecossistemas aqui de Rio Preto. Eu falei, não sei empreender, né? Eu sei desenvolver site e software, mas o que é gerir uma empresa? Aí eu comecei a estudar a importância de você estar falando de sempre estar estudando. Aí eu descobri que tinha no Parque Tecnológico a incubadora de empresa. Sim. Aí eu dei a oportunidade, né? Aí na época estava tendo um processo seletivo para incubar novas empresas. Aí eu fui lá participar do processo seletivo. Aí tinha várias etapas que eu tinha que preencher várias coisas, fazer diversas apresentações e que tinha muita empresa querendo ser incubada, porque era muito bom, sabe? Você recebia um espaço, a prefeitura pagava consultores para dar consultoria de finanças, de empreendedorismo, de gestão de processo, isso tudo gratuitamente. Te tirava do zero ali, né? Exato, te rampava, né? Norte, né? Te rampava, né? Porque assim, ou você aprende dando cabeçada, ou alguém te orienta para você seguir o caminho correto. Errar né? mas vai errar menos. Exatamente, essa é a palavra, errar menos. Aí eu fui escolhido para ser incubado lá, e eu lembro que tem uma consultora, né, que eu digo que ela é uma das mentoras minhas, que é a Consuelo, não sei se você conhece ela, ela está até hoje lá no Parque Tecnológico, dando mentoria para as empresas que estão iniciando, né, e até as empresas com maturidade um pouco maior. Ela falou assim, eu não acreditava muito no teu projeto, só que eu via um brilho no teu olhar e uma motivação que você tinha, que eu falava assim, esse menino tem alguma coisa que vai se tornar um empreendedor, algum dia vai ter uma empresa de sucesso, né? Aí ela me colocou para dentro da empresa, da incubação, e ali a coisa começou a deslanchar, né? Começou a deslanchar. E aí eu acho que a sequência das tuas perguntas, né? Mas aí a Oak já partiu daí ou ainda teve um... Não. Aí, o que acontece? Aí a gente estava nesse ciclo da DPix, a gente começou a aumentar cliente de uma hora para outra. Aí eu parei de trabalhar com site, porque a margem de site é muito apertada, é muito pequeno. Aí a gente começou a focar em desenvolvimento de software mesmo, de software maiores, no modelo fábrica. Isso é uma coisa que eu vou falar bastante, Qual que é a que tem um ponto de virada, tá? Quando chegar na Oak, eu vou até explicar esse ponto de virada. O que é fábrica e o que é consultoria. Isso é bastante importante e isso foi um ponto de virada na Oak, principalmente, tá? Aí nesse processo a gente começou a desenvolver software. A empresa chegou a ter nessa época uns 15 colaboradores lá no parque. Olha só. Só que nunca foi uma empresa... Só o final dela foi bastante rentável, mas a grande parte, ela quase falia algumas vezes, né? Eu cheguei a dever mais de 100 mil reais de empréstimos que eu ia fazendo para pagar os funcionários, colocar dinheiro, pegava emprestado com minhas tias, tudo. Elas brincam para mim, ó, a sua empresa hoje, milionárias, eu tenho um pedacinho daquilo ali, na hora que você vender, você vai dar um pedacinho. Né? Exatamente, né? Aí, Henrique, virou a pandemia. Aí a pandemia fechou todo a incubadora, a gente foi pro digital. Aí nessa época, aí que a gente cresceu de verdade, né? Porque as empresas começaram a se digitalizar nesse processo de pandemia, né? O digital ajudou muita gente, né? Muita gente. O setor de tecnologia bombou no digital. Exatamente. Se você na pandemia, você pegar os podcasts, né, de consultorias, empresas de tecnologias, eles triplicaram de tamanho na pandemia. Por conta que todo mundo, meio que na força, teve que fazer uma transformação digital, né? Teve que transformar processos e utilizar software para ajudar nessa transformação, nessa digitalização interna. Só que aí nesse período, né, a empresa começou a crescer muito e na época tinha alguns sócios part-time, né? São sócios que não estão 100% focados na operação.
E a empresa estava me sugando assim, do nível absurdo, sabe? Eu trabalhava de domingo a domingo, 14 horas por dia. E aí nesse momento eu tive um insight que eu falei, isso não é sustentável. Uma empresa não cresce em cima de uma pessoa só. Ela cresce num modelo de negócio que ela vai se multiplicando ou por equipes, ou por um produto, ou por um serviço que é escalável, né? Você não consegue ficar uma pessoa gerindo tudo. Foi aonde que eu cheguei para os meus sócios na época, eu falei, ó, não dá mais, né? Eu não consigo mais trabalhar da forma que tá. Eu não vejo, não que eu não... por problema de eu trabalhar tanto, mas em nível de escala de negócio, né? Eu não vejo que isso aqui seja um negócio que vai prosperar. Aí, nessa época, eu tive algumas pessoas, alguns amigos meus que também eram empresários, né? No caso, o Ezequiel, que era junto com o João Paulo na New M, o Paulo, que era sócio de uma empresa que também estava incubada. Eu falei, pessoal, vamos se juntar, né? A gente estava trocando ideia na minha casa, né? Vamos montar uma empresa para que a gente possa ter algumas bases, né? O que seriam essas bases? Ser extremamente ágil, menos burocrática, porque normalmente na história de empresas de tecnologia no Brasil, essas empresas são muito burocráticas, muito engessadas, e a gente falou assim, ó, vamos desenvolver algo que consiga entregar serviços de alta qualidade para os clientes, mas de uma maneira produtiva, ágil, que de fato dê ROI tanto para a empresa como também para os clientes. Foi aí que a gente fundou a Oak, né? 2020? Faz 4 anos e meio. 4 anos e meio. E essa primeira empresa, eu já tinha uma cartela de cliente, tinha um time, então assim, eu vendi essa cartela de cliente. Vendi a DDPix, né? A operação da DDPix. E aí nessa época eu já consegui, posteriormente, com a estabilização desse time dentro da própria Oak, eu consegui fazer um colchão financeiro para mim e tal, onde eu pudesse me estabilizar. Aí surgiu a Oak, né? A Oak tem... Então tem 4 anos e meio. 4 anos e meio. E já tá desse tamanho. A Oak a gente vem dobrando de tamanho a cada ano, praticamente. Conta um pouco aí pro pessoal entender o que é a Oak, nesses 4 anos e meio, o que ela desenvolveu, os clientes, para as pessoas entenderem o que faz, né? Perfeito. A Oak ela nasceu como uma fábrica de software ágil, vamos chamar assim. O que é o conceito de fábrica de software e consultoria, tá, Henrique? Fábrica de software é o seguinte, você quer desenvolver seu projeto. Você me contrata, a gente escreve um escopo e eu desenvolvo dentro da minha fábrica, dentro do meu time de desenvolvedores, analistas, QAs e gestores de projeto. Perfeito? A consultoria é diferente. Consultoria é quando você tem uma demanda. Eu vou para dentro do seu negócio, eu faço uma cocriação, faço uma imersão dentro da sua operação, entendo a sua dor. Aí sim a gente vai fazer todo um modelo ágil, vai fazer todo um modelo de descoberta, ideação, para a gente ver qual que é a solução. E essa solução pode ser de negócio ou pode ser de tecnologia, entendeu? Então, ou seja, no primeiro cenário, você pede e eu executo. Se vai ter sucesso ou não, eu não posso garantir, entendeu? Qual que é a porcentagem? O pessoal está optando mais por qual dos dois modelos? Hoje a maioria é consultoria, né? É consultoria. Mas o pessoal abre a cabeça assim, deixa você entrar e... Porque antigamente, de uns anos para atrás, tinha uma certa resistência, digamos, né? Perfeito. Esse foi o ponto de virada na Oak. No primeiro ano, foi no modelo fábrica. Aqui que é o problema do modelo fábrica, tá? Você fica muito refém de projetos sob demanda. Ou seja, você tem que vender muito projeto, mas você tem que entregar esses projetos. E esses projetos, na maioria das vezes, não são rentáveis, tá? Porque pensa no escopo. Um software é algo mutável. O software não é uma coisa engessada. Se você fica desenvolvendo um software por um ano, vai chegar no final desse ano, já mudou. Sim. Você vai entregar para o usuário, ele vai falar assim, mas está acontecendo outras coisas, o processo interno mudou, entendeu? E consultoria todo mundo precisa. Exatamente. Aí o que acontece? Você constrói esse modelo aqui de software, aí no final do ano, se a gente pega um escopo, vamos supor que esse escopo tem um ano, no final do ano, provavelmente não gera valor nem para a empresa que contratou, nem para mim que fiquei refazendo o escopo várias vezes. Então, assim, a maioria das vezes tomava prejuízo. Aí a gente saiu de um modelo que era em torno de 80% fábrica, sob demanda, e 20% recorrente, que era o suporte das aplicações que a gente desenvolvia. Hoje, de todo o nosso faturamento, 92% é recorrente.
Olha. Então, ou seja, você tem uma linha de estabilidade muito grande. Porque tudo que você gera de lucro, você tem uma visão de investimento desse lucro no futuro, você projeta um crescimento. Então, ou seja, falando o questionamento de ser o que nós fazemos, tá? Nós somos uma consultoria que, de fato, a gente faz uma imersão dentro da operação do cliente para fazer um entendimento da necessidade dele. A gente tem um framework de ideação, né? Que a gente chama de Discovery, onde a gente desenha toda a dor do cliente e, com base nisso, a gente vai definir qual tecnologia que a gente vai utilizar. Aí pode ser um desenvolvimento de um software, perfeito? Pode ser um desenvolvimento de um aplicativo personalizado, pode ser uma engenharia de dados, onde eu vou fazer todo um levantamento, conexão na base do cliente, extrair esses dados, transformar esses dados e levar insights valiosos para os gestores tomar decisão. Pode ter uma ciência de dados que eu pego esses dados tratados e projeto possíveis cenários específicos, como, por exemplo, uma redução de custo através do treinamento que eu vou fazer na ciência de dados. Pode ser um projeto de inteligência artificial. Perfeito? Então, ou seja, nós viramos uma empresa que promove a inovação dos clientes. Então, ou seja, em vez de ser só um braço de desenvolvimento, a gente é um braço de inovação. Dentro da empresa Dentro do cliente. Dentro do cliente. Aí, por que o modelo é recorrente? Porque, assim, a gente cria todo esse processo de inovação, cria esse framework de ideação, define os objetivos. Aí, isso é a cultura que vem mudando das empresas nos últimos anos. Antigamente, você desenvolvia um software cascata, né? Você definia um escopo e ia construir nele por vários meses. Hoje, a gente tem um modelo ágil, que a gente desenvolve um MVP, o mínimo produto viável para implantar dentro da operação. E com isso a gente tem que montar um time ágil, utilizar metodologias ágeis para que a gente possa entregar soluções eficientes em curto espaço de tempo de uma maneira otimizada de custo. Então a gente entrega essa solução ela tem possibilidade de ser mutável, porque ela não está engessada, entendeu? Sim. Você entendeu a dinâmica de que nós fazíamos de fábrica? A gente era um executor. Do que agora nós somos uma empresa que promove inovação e gera valor tanto para a empresa como também para o usuário final. O que entendeu? muda, né, Vinícius? Exato. De uma hora para outra o mercado muda, tudo muda. Olha Exatamente. o que aconteceu aí na pandemia, né? Foi o que você falou, né? Melhor assim, né? Para você enquanto também empreendedor, dono de empresa, e para os empresários, né? Exatamente. Hoje, nós perguntando às empresas que a gente atende aqui na região, a Rodobens, a Shift, a CHQ, que é detentora do Chiquinho Sorvete, da Apt, a Mega Valicard, né? As maiores empresas aqui da região nós atendemos. Nós também desenvolvemos software para empresas da América Latina e o ano passado a gente entrou no mercado americano. Já tem software nossos, 100% em inglês, operando dentro do mercado americano também. Que legal, que legal. Teve um momento assim que você viu que foi um momento de virada? Foi, perfeito. Foi esse momento onde que nós mudamos o modelo, né, que eu comentei contigo, né, que foi um modelo de fábrica de execução para um modelo de consultoria. Como que foi isso? Você sentiu conversando com o empresário? Como é que foi isso? Foi principalmente olhando os planejamentos, né? Eu sou um cara obcecado por número, por planejamento e por visão. E obcecado por estudar. Então, assim, eu estudava muito as grandes consultorias, igual a Stefanini, a Envila, que são grandes consultorias, e consultorias americanas também, como a DXC, enfim, diversas outras, né? E o pessoal estava indo para esse modelo. Aí eu pensei, se esses caras grandes estão conseguindo fazer, é muito mais fácil para eles, porque eles têm super contratos, né? Por que eu pequeno, eu não consigo fazer? Aí foi um trabalho meio de conscientização que eu levei para os clientes, demorou muito tempo, sabe? Eu tive que mudar o posicionamento da marca, mudar o discurso, mudar o modelo de venda, e isso foi aos poucos tendo aderência. Entendeu? Então eu passei... Assim, tem cliente meu que eu tenho 30 pessoas lá dentro, envolvidas em diversos departamentos, né? Desde de um QA, do desenvolvedor, de um PO, de um gestor de projeto, entendeu? Então, assim, esse foi o modelo. Aí, quando eu acertei esse modelo de ser um braço de inovação e transformação digital dos clientes,
praticamente o modelo da empresa começou a dobrar todo ano. Para você ter noção, a gente tinha uma meta para esse ano. A gente está em abril, né? Hoje é o último dia de abril. A gente atingiu 80% da meta já. Que legal. E ainda falta 8 meses ainda. Entendeu? Então, ou seja, esse ano a gente vai bater provavelmente 150% da meta. Por conta desse modelo. Muita aderência. Porque quando você entra no cliente, você pega um pequeno desafio. Aí você, nesse desafio, você propõe uma solução que vai gerar valor, que tem um viés inovador, com uma tecnologia de ponta, que pode ser, igual eu mencionei, pode ser uma IA, pode ser uma engenharia de dados, pode ser um desenvolvimento, pode ser um cloud. Você gera valor, uma grande corporação ali. Ali dentro mesmo, os próprios gestores comunicam com outros. Falam, a consultoria tal é um parceiro de tecnologia nosso, a gente conseguiu montar um modelo de inovação que funcionou. Aí o pessoal fala, pô, eu também tenho uma demanda de inovação aqui, de transformação digital, porque o que as pessoas visam hoje, Henrique? Otimizar processo, aumentar a eficiência, reduzir custo e aumentar resultado. Hoje, essa é a ordem de toda corporação grande. E se você consegue fazer isso, está validado o teu negócio. Exatamente. É indicação, é um falando para o outro. Exatamente. Aí, o que acontece? Aí eu fui criando várias squads, né? Utilizando modelos ágeis, que isso transformou dentro das operações dos clientes. Então, praticamente a nossa venda agora é muito orgânica, sabe? Ou você falou, né? Uma consultoria, uma grande empresa fala para outra, aí essa outra a gente está em rodas de negócio, que eu participo de muita, aí estou ali construindo um relacionamento. Aí um ano passado eu investi muito dinheiro, né? Para fazer um rebrand da marca, fazer uma marca mais moderna, uma marca mais alinhada a esse modelo novo de inovação, de transformação, de agilidade, né? E tudo isso começou a gerar valor nos grandes clientes, entendeu? Porque hoje meu objetivo não é ter 200 clientes. Eu já cheguei a ter quase 100 clientes na primeira empresa. Hoje eu tenho 20. Só que dependendo do cliente, cada cliente paga 1 milhão por ano para mim de contrato, entendeu? É diferente, né? Exatamente. Então, assim... É um outro ticket, né? Exatamente. Então, assim, cada cliente que entra no trimestre, esse cliente já entra com um contrato de longo prazo, com um budget alto, porque ele entende a necessidade de ter um time personalizado para entregar uma alta tecnologia para eles, entendeu? É mais consciente, né? Exatamente. O cliente é mais consciente, né? Não é um cliente que vai querer ficar 2, 3 meses ali contigo e já também, não é? Exatamente. Também. Exatamente. E como que você vê, assim, o cenário? Você falou de inteligência artificial, todo mundo está falando de... Né? Não tem como fugir disso, mas o cenário assim, atual de tecnologia, tanto aqui em Rio Preto, como nacional, ou mundial mesmo, né? Perfeito. Como eu fico imerso, né, em empresas de tecnologia há mais de 10 anos, vamos dizer assim, as empresas de tecnologia já usavam muita possibilidades de ferramentas para otimizar processo interno, principalmente de produção de software, né? Agora, nos últimos anos, eu vejo toda empresa que não, independente do segmento que eles estejam posicionados, eles estão investindo em tecnologia. Só que há uma mudança, isso já acontecia bastante principalmente nos Estados Unidos, no Vale Silício da vida. É pensar primeiro no planejamento, entender qual tecnologia é necessária para depois implantar. Já o Brasil era um pouco diferente. Saía se desenvolvendo muito software, esse software ficava tudo remendado, com custo gigantesco e não atingia o objetivo que é gerar valor para a demanda específica. Então, o que o mercado está fazendo hoje? O mercado está fazendo bastante uso de modelos de agilidade, de descoberta, né? Que igual eu falei, nosso framework chama Discovery, tem gente que chama Inception, onde eles fazem um grupo de estudos, né? Para que eles possam identificar de fato a dor que eles têm e pensar num modelo de inovação. Aí que entra as tecnologias hoje, né? Então, assim, a IA é uma nova ferramenta, né? Igual a gente teve há 6 anos atrás o mobile, né? Um aplicativo. Você lembra quando surgiu a febre do aplicativo? Não se compara um pouco com a mesma corrida que a gente está tendo IA?
Todo mundo queria fazer um aplicativo porque achava que aquilo ali ia ser a galinha de ovos de ouro da operação do cliente. Então, lançar um aplicativo. Tem que ver se faz sentido para o cliente. Exatamente. E muitos deles ganharam muito dinheiro e gerou muito valor ter um aplicativo. A IA é a mesma coisa. Só que a IA tem uma facilidade maior do que você desenvolver um software. A IA você consegue treinar um modelo. E esse modelo, ele já tem um motor por trás. Já você desenvolveu um aplicativo, claro, você usa um framework, você usa uma tecnologia, mas você tem que construir toda aquela tecnologia personalizada para você. Já a IA não. A IA está pronta, você consegue utilizar os modelos que tem, como o ChatGPT, o DeepSeek, que é da China, tem o Gemini, que é do Google, que são modelos de inteligência artificial que você consegue lá dentro criar os seus próprios agentes para transformar alguma coisa específica dentro da operação. Ou mesmo pegar as próprias APIs dessas inteligências artificiais e desenvolver algum modelo, alguma tecnologia, por exemplo, um painel de software, né? Um painel de operação, conecta com essa IA e você cria os modelos, né? Cria o processo para otimizar algum determinado específico, algum cenário específico. A mesma coisa para construir produto, né? Hoje você consegue construir um produto integrado com IA que ele vai dar respostas mais rápidas e mais assertivas para o usuário final. Em resumo, Henrique, eu vejo que o Brasil está evoluindo bastante no setor de planejamento para identificar qual que é a melhor tecnologia. As empresas amadureceram muito com isso. Eu lembro que no começo do podcast você perguntou, mas as empresas têm facilidade de aceitar isso? Estão aceitando, porque o software começou a ficar caro. E a gente está num período não de bonança econômica. A economia agora vê ali o valor. A economia não tá voando. Tá tendo guerra, tá tendo mudança de cenário geopolítico no mundo, com essa guerra comercial entre as duas potências econômicas. Então tá todo mundo de olho no custo. Então entrou-se muito modelo de planejamento de inovação, modelo de agilidade, para escolher a tecnologia certa. Porque tem, igual eu mencionei, né? Tem várias formas de desenvolver uma tecnologia adequada. Pode ser com uma IA, pode ser com machine learning, pode ser uma engenharia de dados, pode ser uma ciência de dados, pode ser um software em si. Então, ou seja, tem muitas ferramentas. A gente nunca teve tanta ferramenta para otimizar o processo interno, gerar eficiência e principalmente construir produtos digitais de alta performance. Então, esse é o boom agora. Então, quem não aproveitar essa oportunidade para, independente se vai ser uma empresa que vai vender um produto digital ou ela ser mais eficiente que o concorrente dela, utilizando o IA ou qualquer uma dessas ferramentas, ela vai ficar para trás no mercado. Então, agora é o ponto de virada. Igual teve o ponto de virada da entrada da internet no mundo, o ponto de virada do software, ponto de virada do aplicativo, aí teve a transformação digital, aí teve a onda dos dados, agora a onda da inteligência artificial. E muita empresa foi morrendo durante essas ondas porque eles não se inovaram e não se adequaram às novas tecnologias. Independente do tamanho, né? Independente do tamanho. Do setor, tem que usar. Né? A vantagem da IA, do que você desenvolver um software antigamente, então todo mundo tem acesso à IA hoje em dia. Tá fácil, né? Tá fácil. Só tem que saber usar. Exato, saber usar, então assim... E não vai pegar também trabalho dos outros, né? Que o pessoal fica com essa coisa, esse lenga-lenga de que vou perder meu trabalho, a IA vai me substituir. Não existe isso. A IA é uma ferramenta. Tem que usar. A IA é uma ferramenta para que a gente possa entregar trabalhos mais eficientes, mais ágil e mais produtivo. Então assim, um desenvolvedor... O desenvolvedor, eu ouço muito desenvolvedor falar, então os desenvolvedores falam, né? Nossa, mas eu vou perder o meu emprego porque a IA vai gerar todos os códigos. Imagina. A IA, ela vai te ajudar você treinar modelos para testar melhor os seus códigos, ela vai ajudar você fazer o grosso. Validar, por exemplo, antigamente você ia procurar um componente. Aí você entrava no Google, buscava um GitHub, validava esse componente. Hoje, com a IA, ela te busca muito mais rápido. Isso ela te dá modelos pronto, que ela faz a pesquisa para você e te traz. Ela cria modelos de código também, mas o que isso? Como que você vai ter acesso a isso? Você tem que saber perguntar para ela. Você tem que ter um script eficiente e esse script eficiente vai gerar o retorno positivo
para você. Então, por exemplo, eu tenho um monte de agente pessoal meu. Aí tem um agente meu que valida meus contratos. Eu tenho um agente de comunicação. Eu tenho um agente de RH. Dependendo do cenário que eu preciso tomar uma decisão, eu tenho meus agentes que eu treinei esse modelo adaptado ao meu cenário de trabalho, entendeu? Eu pensei aqui numa maneira grosseira, né, de uma comparação meio grosseira, mas eu estava conversando com o Gerson esses dias, e aí ele falou justamente isso. Tipo assim, a IA, ela vai fazer aquele trabalho básico, por exemplo, o programador ele pode ir lá, pede para programar alguma coisinha ali na IA e tal. Eu vejo como uma comparação assim. Antigamente a gente tinha muito o pessoal na roça, cortando cana e tal, aí vem a roçadeira lá, aquela gigante que pega já... Acabou aquele cortador de cana. Sim. Seria a roçadeira do futuro aí, né? Mas assim, né? Tinha igual colheitadeira. A colheitadeira. Mas você não concorda que tem alguém operando. A colheitadeira não vai acabar, né? digital? Então, assim... Então você precisa se qualificar. Exato. Estudar, foi o que a gente conversou no início ali. Estuda, se qualifica, que você não vai perder seu trabalho. É o que eu te falei, né? Mas o cara que estava ali na roça cortando... A maioria deles, quem quis estudar um pouquinho, está no chão de fábrica hoje dentro da usina. Mas isso aí é evolução humana. Não é? Porque, assim, tem pessoas que vai evoluindo para para tecnologias inovadoras e vai se adaptando, igual você falou da colhedeira. Tem pessoas que continuam ainda fazendo na mão e tem pessoas que estudaram para ser um operador de colhedeira. Então, isso é o ciclo da vida e o ciclo da tecnologia. Vão surgir novos empregos, novas oportunidades, novos cargos constantemente. Só que tem as pessoas que vão aproveitar essas ondas da tecnologia para evoluir e continuar evoluindo e se diferenciar no mercado, e vai ter gente que não vai aproveitar essa onda. Então, assim, se eu puder falar para alguém, independente, né, se é uma empresa para otimizar um processo, usar a inteligência artificial para gerar eficiência, se diferenciar do seu concorrente, ou um profissional de tecnologia, o momento é agora, né? É o momento agora de você utilizar a inteligência artificial para você dar o próximo passo. É isso aí. Entendeu? Vinícius, vamos falar um pouquinho do teu trabalho, claro, né? A gente não pode deixar de falar. Tanto na CIP como também na PET, né? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Desde o que a gente está falando aqui no começo, né? É inevitável o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, foi a cidade de São José do Rio Preto me deu, né? Se eu tivesse ficado em Frutal, com certeza eu não teria chegado onde eu cheguei. E com isso, eu sempre pensei em formas de retribuir, né? O tudo que a cidade me deu para mim, né? E inicialmente eu entrei na CIRP, né? Para trabalhar em projetos sociais, né? Eu trabalhando sempre em frente, né? Que era um projeto voltado para capacitação de jovens. Era um ano inteiro que a gente ficava com uma turma de jovens que era pré-selecionado em escolas, principalmente escolas carentes, para a gente ensinar empreendedorismo, ensinar raciocínio lógico, trabalhar em conjunto, né? Eles montavam uma empresa e ia trabalhando a forma de cuidar dessa empresa em conjunto, né? Aí tinha empresa assim, mas era um projeto, né? Sim. Aí no final do ano, aí tinha as etapas que a gente ia treinando, no final do ano eles apresentavam o projeto como se fosse um projeto, um TCC, né? Vamos chamar assim. E muito daqueles meninos que saíram lá, alguns deles trabalhavam na minha empresa, trabalhavam em outras empresas, porque você vê que, é o que você falou, né? Quando você está convivendo com pessoas que já produzem, pessoas que estudam, pessoas que têm uma visão de longo prazo, você absorve aquilo, né? Você começa a ter insights. E esses meninos, muitos deles não tinham tanta oportunidade, eles começaram a conviver com vários mentores. Esses vários mentores formou esses meninos e deram esperança, né? Porque muito deles não tinha nem o que comer direito, entendeu? Então, várias vezes, eu nem sei se pode falar isso, mas claro. várias vezes eu ia buscar jovens em lugares extremamente rígidos, né? E umas bocas, né? Uns negócios bem estranhos, porque eu tinha um menino que eu identificava bastante com ele, que eu dava... Ele não tinha dinheiro para pegar o passe, né? Dos ônibus, que era muito ônibus e tal. Aí eu dava dinheiro do meu bolso, né? Para ele e tal, para continuar fazendo o curso, para ele não parar, né? Aí teve um dia que ele me mandou mensagem, me ligou, não me lembro. Então assim, eu não vou. Eu falei, por quê?
o pai dele pegou o dinheiro que eu dava para ele. Meu Deus. Você tem noção disso? E era o dia dele apresentar o projeto, entendeu? Aí eu pegava meu carro, ia lá, eu lembro que eu cheguei na casa dele, parei na esquina, ele veio, o pai dele saiu lá de fora, me xingou tudo, entendeu? Então, assim, isso é alguns casos que a gente se depara na vida que, igual eu te falei, eu tive algumas oportunidades que várias pessoas me ajudaram, né? Eu precisava retribuir isso de alguma forma. Então, esse foi o projeto social que eu trabalhei na CIRP. E depois, né, não tinha como eu não procurar alguma forma de estar junto na PET, né? Então, igual eu falei no começo, eu entrei na PET, eu entrei aqui em São José do Rio Preto no mercado de tecnologia através da PET. Então, a PET que tinha as empresas associadas lá, onde eu tive acesso a esse conteúdo e eu comecei a minha trajetória aqui. E na PET eu entrei, tem as diretorias, né? Eu entrei como se fosse um auxiliar da diretoria de capacitação, né? Uma pessoa que apoiava, né? E aí depois eu fiquei um ciclo inteiro, né, com esse pessoal, que foi o Fernando e o Wendel, e depois eu assumi a pasta de diretoria. Agora eu estou junto com o Guilherme Constâncio. A nossa diretoria de capacitação, ela visa treinar, capacitar, dar palestras e evoluir de fato o nosso ecossistema da região. Isso era muito focado para os associados, para os colaboradores de tecnologia. Hoje a PET virou um hub, né? Ela tem 200 empresas associadas, mas não só de tecnologia, tem vários segmentos lá dentro. E a sociedade de Rio Preto está consumindo muito a PET. Entendeu? Tudo que a gente faz lá dentro bomba. O Tech Summit bomba. O primeiro, inclusive, que a gente estava comentando aqui, primeiro evento, primeira palestra que a gente fez esse ano, em média, nos últimos anos, dava 40 pessoas, né? Essa que a gente fez há 2 meses atrás, foi dando tanta inscrição que lá no centro compartilhado da PET não ia caber. A gente saiu correndo para pegar o auditório inteiro do parque. E mesmo assim a gente teve que parar as inscrições. E não tem sempre uma baixa, né? Quando você faz um evento, ainda mais um evento gratuito, né? Mas literalmente a baixa foi muito pequena. Deu quase 200 pessoas qualificadas ouvindo uma palestra de venda voltado para software. Entendeu? E tinha clientes, tinha funcionários meus lá dentro, tinha parceiros, tinha grandes empresas lá dentro. Então, assim, legal. Esse é o poder da PET hoje, né? Fomentar a tecnologia da região. E a nossa diretoria tem um papel fundamental que é trazer capacitações, trazer conteúdos relevantes para que a gente possa prestigiar os associados e também toda a sociedade riopretense e a região também. E qual que você vê assim, esse ecossistema de tecnologia, qual que é a importância, por exemplo, para quem está assistindo a gente aqui, de participar de troca de informações, de participar desse ecossistema, tanto da PET como outros também que tem aqui na região, né? Perfeito. Eu sempre participei de muito ecossistema, não só da CIRP e da PET, mas ecossistema de startups, ecossistemas. Hoje também a nossa diretoria, junto com o projeto idealizado pela equipe da Shift, né? A maior comunidade de Agile, né? Da região, né? De toda a região aqui, acho que a única que é maior que nós é só de Campinas, é daqui de Rio Preto. O que é essa comunidade? Basicamente é o seguinte, Henrique, quando a gente vai desenvolver um software ou ter um processo de RH, existe N formas de você fazer. Só que tem um conceito que a gente pode utilizar metodologias ágeis. São pequenos processos que nós otimizamos o fluxo de trabalho, o fluxo de execução, usando técnicas e usando os modelos e documentações para que a gente possa tornar itens mais rápidos. Então, assim, eu posso tornar um RH mais rápido, desenvolver um software mais rápido. Vou dar um exemplo da minha área, que é um software. Você lembra que eu criei para você uma linha de raciocínio de um software em cascata, onde eu tenho um scope, eu fico 1 ano desenvolvendo ele. Sim. O que eu posso usar com metodologias ágeis? Em vez de eu criar um modelo gigante, eu quebro em sprints. Falo, ó, esse módulo que eu vou criar vai ser em 2 meses. E cada semana eu vou ter uma sprint semanal, onde vai estar todo o time focado nessa sprint. Aí eu faço entregas menores que vai gerar mais valor
para o negócio e para a operação, entendeu? Então, o Agile são formas, pensamentos e modelos de como otimizar processos através de algumas técnicas. Isso é disruptivo, isso é transformador dentro das empresas, entendeu? Porque você consegue transformar modelos engessados, burocráticos, em algo ágil através de técnicas que são validadas no mundo inteiro, tá? Todo mundo procura isso hoje em dia, né? Todo mundo procura isso. Não é à toa Rápido, o cara pede alguma coisa para você, não é para que ela já tá devendo, né? Parece que a gente... Exato. Não é? Mas tem que ser rápido, mas tem que ser feito com processo e ter validação desse processo. Então, aí que entra a agilidade, que entra a comunidade para ensinar isso, né, para todo o ecossistema da região. A gente abre, a comunidade abre as vagas num dia, no mesmo dia, 1 hora depois não tem mais nada. Olha. Não tem mais nada, sabe? Toda vez é lotado. Inclusive, agora em junho eu vou fazer uma capacitação de Agile focado em metodologias que pode ser aplicada dentro do modelo ágil, né? A gente vai fazer uma imersão na PET de um sábado, das 9 até as 18 horas da tarde, com um profissional que é referência nesse tema. E a gente abriu as inscrições, tipo, tinha dado meia hora, tinha mais de 10 ingressos vendidos já. Olha. Por ser uma capacitação muito técnica, antigamente dava uma média de 20 participantes. Essa com certeza vai dar um ticket aí próximo de umas 40, 50 pessoas. Né? Ou seja, vai lotar totalmente o centro de capacitação da PET. Né? Vamos lá. Legal, Vinícius. Bom papo, hein? Meu amigo, olhando para trás, assim, que lição que fica dessa tua jornada até aqui? O que você pode... pensando. Responder essa pergunta passa tanta coisa na cabeça, cara, mas tanta coisa na cabeça. Mas assim, alguns gatilhos que eu comentei durante o nosso bate-papo, né? Eu tive alguns cenários, né, nessa trajetória que eu contei para ti. Eu acho que foi possível você identificar algumas oportunidades, né, que eu tive, né? Oportunidade de entrar no site da PET e buscar uma vaga de trabalho aqui em Rio Preto. Aí depois teve a empresa que me chamou, mas eu tinha que vir para cá em 3 dias. Eu tive a oportunidade de ir para o parque tecnológico, né? Para ir para a incubadora. Aí depois eu tive a oportunidade de entrar em clientes grandes, a oportunidade de atender fora do Brasil, a oportunidade de estar na PET. E aí sempre eu nunca deixei nenhuma passar, sabe? Nunca fiquei reclamando, nunca achei que a minha história era triste demais para me continuar lutando, entendeu? Então, dessa trajetória, o que eu posso dizer que a resiliência, a força de vontade e o sonho sempre fez parte da minha essência e ela transcende na minha respiração, na minha pele, assim, isso. E outra coisa é estudar, né? Falei pra ti que eu estudo muito, eu procuro me atualizar bastante. Eu sou o tipo da pessoa que eu acordo, eu tô ouvindo podcast, eu vou andar de carro, eu tô ouvindo podcast, eu vou tomar banho, eu tô ouvindo podcast. Mas é podcast técnico, é podcast de CEO, é podcast de negócio, é podcast de geopolítica, que eu gosto também. Que vai te agregar algo bom. Exatamente. Então, assim, eu gosto de consumir muito conteúdo e principalmente estar próximo de pessoas boas, né? Isso tem um ciclo de amigos que são empresários. Lá na PET a gente é um grande ecossistema de compartilhamento, entendeu? Porque assim, quando eu entrei na PET, minha empresa faturava, sei lá, 1 milhão. Tinha empresários lá que faturam 400 milhões por ano, que eles te tratam como se fosse filho deles, entendeu? Eles compartilham todos os... Te puxa de lado e fala, senta aqui, vem, vamos conversar. Exato, e sempre um canal muito aberto, né? Eu chego, o pessoal fala, bom, tá acontecendo esse cenário na empresa, eu preciso tomar uma decisão. Você já passou por isso? Claro, né? Eu tenho 40 anos de história, os caras... Algumas vezes. Exatamente. Então, você tá do lado de caras igual o Marcelo Lorencinho, o Gerson, o Derrico, o Jean. Então, assim, você tá perto de pessoas assim que viveram tudo isso, todas as dores possíveis para empreender, e eles estão ali do teu lado para compartilhar contigo. Então, isso é uma das respostas que você perguntou de que é o ecossistema.
E essas pessoas, elas compartilham com você, elas já ajudam você a fazer negócio, ela abre portas para você, então isso é fantástico. Então, ou seja, um compilado respondendo a tua pergunta, resiliência, estudo, oportunidade e relacionamento. É isso que fez eu chegar onde eu cheguei. Que legal. E agora? E o futuro? O futuro. Os sonhos, a Oak, tanto pessoalmente, o que você planeja aí para o futuro? Legal. Hoje a Oak, contando a operação interna e externa, a gente está com mais de 60 pessoas, né? Espalhado no Brasil inteiro. Daqui 2 semanas, né? Isso também era uma meta que eu tinha desde a pandemia, abrir um escritório de inovação. É um escritório ali que a gente queria montar para fluir planejamento, fluir estruturação. Daqui 2 semanas ele fica pronto lá ali no Iguatemi Business. E expandir ainda mais a operação nossa fora do Brasil. Continuar formando muito talentos. A maioria dos profissionais que está na Oak, a gente investe muito em formação. Cada ano a gente contrata 15 estagiários, porque eu acredito muito na parte de cultura. E o grande desafio quando a empresa vai crescer, que é essa meta do futuro, ela continuar humanizada, né? Ela continuar uma empresa feliz, que é a cultura minha, né? Eu sou um cara muito... Você conhece eu muito, Sim. né? Sou muito feliz, muito agitado, eu gosto muito de comunicar, compartilhar, e essa é uma cultura que tem dentro da empresa. Então, essa é uma meta minha, que a empresa continue se perdurando de uma cultura leve, igual nós temos, e um objetivo mais ambicioso que eu acho que nós vamos conseguir, tenho certeza que nós vamos conseguir chegar, é ter um ecossistema da Oak, onde a Oak vai ter várias ventures em torno dela, né? São basicamente a Oak no centro e várias outras empresas que a gente vai comprando, adquirindo, fazendo joint ventures em volta de nós. E, inclusive, a gente já está negociando com outras empresas para nós comprarmos, joint ventures que a gente fazer com empresas referências no mercado. E é isso, né? Então, o futuro da Oak é gigantesco, né? O ano que vem tá tudo se projetando para a gente dobrar de tamanho de novo. E em breve a gente está passando de 100 funcionários, está aumentando a atuação fora do país, levando esse ecossistema de inovação para mais clientes e principalmente criando esse cenário de outras ventures em volta da Oak. E na minha vida pessoal, o que você perguntou, né? O que eu vejo, né? Eu estou evoluindo bastante. Uma dificuldade que eu tinha, sempre a empresa para mim foi prioridade. Então eu deixei sempre a minha vida pessoal para trás, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, então estou praticando muito esporte nas minhas horas vagas e eu estou tentando desvincular um pouco, né? Da vida de empreendedor para uma vida sociável, claro, né? No fim de semana, principalmente, e para não ficar tão pensando no trabalho. E isso só foi possível fazer uma outra virada de chave que eu fiz na Oak, né? Formação de líderes, né? Hoje a Oak tem um líder para cada segmento. Então, e esses líderes vão formar os sublíderes deles, né? Os líderes que estão abaixo deles e assim, consequentemente, uma cadeia, né? Então, isso que fez eu começar a enxergar a empresa de um gestor, de um CEO e poder ter mais tempo para minha vida pessoal. Legal. Bom papo, hein? É um prazer sempre falar contigo. Vinícius, obrigado. Obrigado a todo eu. Gente, mais um episódio. Até a próxima.